Venho pensado muito nos símbolos da Crônica do Matador do Rei. O símbolo nada mais é do que um representante rápido, sucinto, de uma grande e complexa ideia. Alguns exemplos de importantes símbolos que temos seria a chama azul, que representaria o Chandriano. Outro exemplo seria a Torre Negra em Chamas, que representa a Ordem dos Amir. E um último exemplo seria, por exemplo, a Roda de Ferro, que simboliza a Igreja Teliniana. Os marcos do percurso também são um importante símbolo. Só um tolo negaria sua importância. Mas o que eles simbolizam? Isso é controverso e especulativo, mas algumas pistas fortes na crônica sugerem certos significados para os marcos do percurso. Assim, te dou boas-vindas a mais um vídeo de revisão da Pequena Vizinhança. Dessa vez, vamos falar sobre os marcos do percurso. Refletimos muito sobre onde começar para falarmos sobre os marcos do percurso. Depois de passar quase uma manhã inteira trabalhando com a Jordana, decidimos que iríamos partir de um ponto inesperado, mas que resume grande parte das ideias e significados possíveis dos marcos do percurso. Simon. Em uma noite, retornando da eólica, os ébrios Sim e Kvothe fazem uma aposta. Seriam os marcos do percurso símbolos bons ou ruins? Seriam eles resquícios pagãos ou indicadores de locais seguros? Durante suas pesquisas no arquivo, Simon, diga-se de passagem com a ajuda do marionetista, encontra livros onde pode-se tirar 3 diferentes hipóteses para o significado dos marcos do percurso. Primeiro, eles seriam um portal que conectaria ao mundo dos encantados. Segundo, eles marcariam estradas de antigas civilizações. E terceiro, eles representariam locais para rituais pagãos. Um par de monólitos de pedra idênticos, com um terceiro atravessado em cima. A população local refere-se a eles como o portal. Embora os desfiles da primavera e do verão envolvam a decoração das pedras e danças em volta delas, os pais proíbem os filhos de permanecerem perto delas quando a lua está cheia. Um ancião respeitado e tido como sensato afirmou que em certas ocasiões os homens podiam cruzar o portal de pedra e entrar na terra dos encantados, onde mora a própria Feluriana, que ama e destrói os homens com seu abraço. Essa especulação, se referindo aos marcos do percurso, logo se mostra verdadeira quando Kvothe viaja para o Eld. E em sua volta do acampamento destruído dos bandidos, ele ouve a canção de Feluriana e decide persegui-la. E o mais curioso, em uma noite de lua cheia, Feluriana foi à frente, vegetação adentro. Tem uma vaga lembrança de árvores, cheiro de terra, pedras cinzentas ao luar. Ela ri, esquiva-se, dança, pula adiante, espera eu chegar quase perto bastante para tocá-la. Depois escapole com um salto, brilha à luz do luar. Há galhos que prendem, um borrifo de água, um vento morno. Veja que Kvothe, em sua perseguição desatenta e enamorada, percebe a presença de pedras cinzentas ao luar. Sim, ele visualiza marcos do percurso ao persegui-la. E como especulado, Kvothe vai para o mundo dos encantados, para os braços de Feluriana, no mundo dos Fey. Lá, ele se encontra com Kithai, é presenteado com uma Shaed e duela magicamente com Feluriana por poder e pela vida. Mas quando Kvothe se despede daquele mundo, o símbolo novamente está lá. Ela me conduziu pela floresta durante horas, até chegarmos a um par de altos monólitos cinzentos. Levantou o capuz da minha Shaed e me mandou fechar os olhos. Depois, conduziu-me por um pequeno círculo e senti uma mudança sutil no ar. Ao abrir os olhos, percebi que aquela não era a mesma floresta em que eu estivera andando um momento antes. A estranha tensão do ar havia desaparecido. Esse era o mundo mortal. O que quero mostrar aqui é que essa especulação que foi encontrada por Simon, apesar de ele não fazer muito dela, está correta. Os marcos do percurso seriam um portal até o mundo dos encantados. E como Feluriana mesmo diz, sabendo o caminho e tendo vontade, 1000 portas semicerradas mantêm o seu mundo e o meu conectados. Estaria assim Feluriana se referindo aos marcos do percurso em noites sem lua ou em noites com lua cheia? Uma grande preponderância de marcos de pedra na vizinhança, sugerindo que essa área teria sido cruzada por rotas comerciais num passado longínquo. A outra especulava sobre uma antiga civilização que usava os monólitos
como marcos na estrada, apesar de alguns se situarem em costas escarpadas ou no leito de rios, onde não poderia haver estrada alguma. Marcos na estrada ou marcos do percurso. O próprio nome parece revelar um pouco o seu propósito. Agora, daremos um passo a mais nessa especulação sobre as antigas civilizações. Pessoalmente, gosto de pensar da seguinte maneira: acredito que atualmente existam duas civilizações mortais que estejam conectadas aos marcos do percurso, o Edenaru e o Adenri. Nos livros, as duas civilizações se conectam com os marcos do percurso, e uma teoria difundida entre os fãs é de que seus nomes são bastante semelhantes, Ademre e em inglês Edema-Ru. Além disso, Ru é um nome que lembra muito o antigo nome do povo do Império Ergen da Guerra da Criação, os Huashes. Será que essas atuais civilizações mortais, que mantêm certos costumes interligados com os marcos do percurso, teriam suas raízes em antigos povos do Império Ergen? Iniciaremos com a primeira civilização mortal, os Edenaru. Alguns trechos dos livros nos mostram que os monólitos cinzentos fazem parte de uma tradição Ru e que Ben, o arcanista que viaja com a trupe na época, revela que conhecia o símbolo e que em um sonho de Kvothe o reconhecia como um símbolo de poder. Seguimos numa interminável agonia de silêncio, mas ainda faltavam algumas horas para o pôr do sol quando ouvi vozes gritarem: "Monólito cinzento!" no começo da caravana. O sacolejo de nossa carroça virando para a grama arrancou Ben de sua meditação carrancuda. Ele olhou em volta e percebeu que o sol ainda brilhava no céu. "Por que estamos parando tão cedo? Alguma árvore atravessada na estrada?" perguntou. "Marco cinzento", respondi, apontando para o bloco de pedra que assomava acima da cobertura das carroças adiante de nós. "O quê?" "Volta e meia, deparamos com um deles à beira da estrada", expliquei. Tornei a apontar para a rocha cinzenta que se erguia acima das copas das árvores mais baixas junto à estrada. Como a maioria delas, era um retângulo toscamente acabado, de uns 3,5 metros de altura. As carroças que se juntavam a seu redor pareciam insubstanciais comparadas à sólida presença da pedra. Já ouvi quem as chamasse de pedras verticais, mas vi muitas que não estavam de pé e sim deitadas de lado. Sempre fazemos uma parada de um dia ao encontrar um desses monólitos cinzentos, a menos que estejamos com uma pressa terrível. Parei ao perceber que estava tagarelando demais. "Eu os conhecia por outro nome, Marcos do Percurso", disse Ben baixinho. Parecia velho e cansado. Após um momento, indagou: "Por que vocês param ao encontrá-los?" "É o que sempre fazemos. Só isso. Um intervalo na jornada", respondi. Pensei um instante. "Acho que eles parecem dar sorte." Desejei ter mais coisas a dizer para continuar a conversa e manter o interesse dele aguçado, porém não consegui pensar em mais nada. Ben é realmente um personagem muito curioso. A partir do que já sabemos que os marcos do percurso têm relação com o mundo dos encantados, será que esse professor sabia algo que não estava dizendo a Kvothe naquele momento? "Por que paramos ao encontrar monólitos cinzentos?" "Tradição, meu rapaz", respondeu ele com ar grandiloquente, abrindo os braços. "E superstição. Elas são a mesma coisa de qualquer modo. Paramos para ter boa sorte e porque todos gostam de uma folga inesperada." Iniciamos aqui as primeiras reflexões que conectam os Edenaru aos marcos do percurso. Para onde os marcos do percurso levariam os Edenaru? Ao mundo dos encantados ou a algum outro lugar misterioso? E para isso, lerei o poema que Arliden declamou para Kvothe em inglês sobre os marcos do percurso, porque na versão em inglês é que se tem uma pista sobre qual lugar misterioso a gente pode especular. "Like a draw stone, even in our sleep, standing stone by old road is the way, to lead you ever deeper into fay. Lay stone, as you lay in hill or dale, grey stone leads to something else." Quando a gente percebe esse trecho em específico, a gente vai palavra e frase por frase. Primeira frase: "Como uma pedra de atração, mesmo em nosso sono, a pedra em pé que fica na antiga estrada é o caminho que nos leva mais profundamente para o mundo dos encantados." Lay stone, ou seja, a pedra deitada, se é deitada na montanha ou no vale, essa pedra cinzenta nos leva a algo que termina em El. E muito se fala que seria Mir Tariniel. Porém, a maior especulação aqui, nesse vídeo de hoje, é que o marco do percurso levaria
levaria os Edenaru a Feiriniel. Após o ataque de sua trupe pelo Chandriano, Kvothe caminha a esmo até encontrar uma floresta. Nesse capítulo, inclusive, é falado sobre as portas da mente. E Kvothe entra na primeira porta para lidar com seu trauma, o sono. Alguma pergunta? Indagou meu pai. Tínhamos parado cedo naquele dia, por causa de um marco cinzento. Ele estava sentado afinando o alaúde e finalmente ia tocar sua canção para a mamãe e para mim. Fazia muito tempo que esperávamos. Alguma pergunta? Repetiu sentado com as costas apoiadas no grande monólito. Por que paramos ao encontrar marcos do percurso? Tradição, principalmente. Mas há quem diga que eles marcavam as estradas antigas. Transformou-se a voz do meu pai, passando a ser a do bem. Estradas seguras. Ora estradas para lugares seguros, ora estradas seguras que conduziam ao perigo. Ben estendeu uma das mãos para a pedra, como se verificasse o calor de uma fogueira e disse: mas há um poder nelas. Só um tolo o negaria. Depois Ben já não estava lá, e não havia apenas uma pedra vertical, porém muitas, mais do que eu já tinha visto num único lugar. Formavam um círculo duplo à minha volta. Uma pedra se apoiava sobre o topo de outras duas, formando um enorme arco com uma sombra espessa por baixo. Estendi a mão para tocá-lo e acordei. Um lugar que Kvothe parece ter acessado em seu sono e que reúne muitos monólitos cinzentos em um círculo duplo e com 3 pedras formando um grande arco que parecia um portal. Mas para onde esse portal levaria? Para tentarmos resolver esse mistério, que se mistura um pouco com teoria, iremos até a história do velho Skiop, contada por Kvothe, na mesma noite em que apostou com Simon sobre os marcos do percurso e seus possíveis significados. Existe um lugar que pouca gente já viu, um lugar estranho chamado Feiriniel. Se acreditarmos nas histórias, há 2 coisas que tornam Feiriniel singular. Primeiro, é lá que todas as estradas do mundo se encontram. Segundo, não é um lugar que homem algum já tenha encontrado ao procurá-lo. Não é um lugar a que se vá, mas por onde se passa a caminho de outro. Fiz uma pausa e depois retomei a narrativa. Dizem que qualquer um que viaje bastante acaba chegando lá. Esta é uma história desse lugar, de um ancião numa estrada comprida e de uma longa e solitária noite sem luar. Feiriniel seria esse o outro lugar em que os marcos do percurso levariam? Ao escutarmos a história que Kvothe conta sobre o velho Skiop, ao final dela, esse mesmo velho se encontra com um grupo no meio de Feiriniel, ao centro da cidade. Atravessou o centro de Feiriniel e ao fazê-lo viu um círculo de enormes pedras cinzentas. No interior do círculo havia o brilho tênue da luz do fogo, escondido num poço bem cavado. O velho notou que também não sentia cheiro de um fiapo de fumaça e percebeu que aquelas pessoas estavam queimando toras de Renel, madeira que queima forte e produz muito calor, mas não tem cheiro nem solta fumaça. O velho viu então que 2 das grandes formas não eram pedras, de modo algum, eram carroças. Um punhado de pessoas se encolhia em torno de um caldeirão, à luz tênue do fogo. Não posso. Não tenho nada para lhes dar. O sorriso de Terry se alargou. Skiop, nós somos os Edenaru. O que mais valorizamos é algo que todo mundo possui. Um a um, Skiop viu os rostos ao redor da fogueira fitarem-no com expectativa. E Terry disse: você pode nos contar a sua história. Sem saber o que mais fazer, Skiop começou a falar. Contou como havia chegado a Feiriniel, como andara de uma fogueira para outra na esperança de encontrar caridade. Nem os Edenaru, que sabem todas as histórias do mundo, puderam deixar de ouvir com assombro. E o mais interessante, na história, Skiop iria para Tinui, enquanto os Edenaru iriam para Belenei, ambas possíveis cidades antigas do Império Ergen. Agora, antes de partirmos para o Adenri, eu queria tirar esse momento em específico para falarmos um outro momento em que é falado e representado os marcos do percurso como símbolo, porém em forma de imagem, em uma moeda vintasiana, a moeda do rei Feidacalantes, o primeiro rei de Tar-Vintas. Ena se encontra diversas vezes com Kvothe nos marcos do percurso, algumas delas quando se encontram para ver as estrelas em um marco do percurso deitado no lago e quando Dena canta sua música para Kvothe que falava sobre Lanri. Outros 2 momentos em que não pude com certa firmeza colocar os marcos do percurso em uma linha de raciocínio foram a presença de pedras cinzentas como alicerces da pousada
marco do percurso que aparecem no prólogo de Doors of Stone e no conto de Basti, a árvore reluzente, aparece que em Nalgures existe um monólito cinzento inclinado, perto de onde fica justamente essa árvore reluzente. Os Adenrianos foram uma civilização que, tal como os Edenaru, foram marginalizados, expulsos de suas terras de origem. Em um vídeo futuro, aprofundaremos mais sobre essas duas civilizações. Mas por hora, vamos para um momento em que Kvothe vê marco do percurso, ou uma pedra cinzenta, ou um monólito cinzento no Adenri, durante a sua prova das pedras. O morro em si não era particularmente alto nem íngreme, mas a trilha que levava ao cume zigue-zagueava numa série de curvas fechadas. Em cada uma delas havia um espaço largo e plano com um grande bloco de rocha cinzenta. Havia 4 curvas, 4 pedras e 4 mercenários de camisa vermelha. No cume do morro ficava um monólito cinzento alto, familiar como um velho amigo. Ao lado dele, uma figura miúda num branco ofuscante. Entrei na aglomeração e me aproximei do morro. Vi que era Shirrin quem estava ao lado do monólito cinzento. Um povo que se veste de cinza, que fez suas raízes na pedra e que tem como prova hierárquica de sua principal escola um marco do percurso no topo da montanha. O que isso representaria? Os livros de Simon dividiam-se em 3 categorias. Uma corroborava o seu lado, falando de ritos pagãos e sacrifícios de animais. Primeiro eu, disse Simon, todo contente. Consultou uma lista e tirou um livro de sua pilha. Página 152, anunciou. Folheou o livro até chegar à página e começou a percorrê-la. Ah, então a menina fez um relato de tudo, blá 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 blá, e os levou ao lugar onde havia encontrado a relíquia pagã. Levantou a cabeça apontando para a página. Viu? Ele diz pagã. Bem aqui. Quando penso em rituais pagãos e sacrifício de animais, lembro de 2 grupos, o Chandriano e Bredon. Em Trebon, acontece o ataque do Chandriano na fazenda dos Malten, e em Vintas, acontece um boato de que Bredon faria rituais pagãos em suas terras. Além disso, como vocês já sabem, eu tenho uma teoria pessoal de que Bredon viaja em noites sem luar. Vamos primeiro até Vintas. Até Bredon apareceu. Diziam que ele conduzia rituais pagãos nos bosques ermos dos arredores das suas propriedades no norte. Os rituais foram descritos com detalhe tão extravagantes e meticulosos que me perguntei se não teriam sido diretamente copiados das páginas de algum antigo romance aturense. Bredon é um dos personagens mais misteriosos de toda a crônica. Ele não se revela para Kvothe. Ao mesmo tempo, existem diversas teorias em que conectam Bredon ao Mestre Freixo, o patrono de Dena. E alguns fatos sobre o Mestre Freixo chamam bastante a atenção. Ele ajuda Dena na sua pesquisa histórica para escrever a música que fala bem de Lanri, e um outro momento bastante curioso e marcante em teorias da Crônica do Matador do Rei foi quando Kvothe tenta acertar o nome verdadeiro de Mestre Freixo, e em uma de suas suposições assume-se que Kvothe falaria a palavra Feruli. Porém o vento o impede e coloca uma folha dentro da boca dele. E Feruli seria o nome profundo de Gris, um dos membros do Chandriano, e o líder dos bandidos do Eld. Considerando essas fortes teorias que conectariam Bredon, Mestre Freixo e Gris, estaria Bredon realizando rituais pagãos para o grupo do Chandriano? Inclusive, aproveito a oportunidade e conecto Bredon em Vintas com o Mestre Freixo de Trebon e o ataque do Chandriano na cidade, na fazenda dos Malten. Por que Dena estaria naquele dia na fazenda dos Malten, no dia do ataque do Chandriano, com um dedo de influência do Mestre Freixo? A única coisa no alto do morro era um punhado de monólitos cinzentos. 3 pedras maciças se empilhavam formando um imenso arco, como um portal enorme. Outras 2 estavam de lado, como se descansassem na grama espessa. Achei sua presença reconfortante, como a companhia inesperada de velhos amigos. Seria assim o Chandriano o motivo das associações negativas dos marcos do percurso?
E assim, finalizo mais um vídeo de revisão da Crônica do Matador do Rei. E espero que em Doors of Stone esse mistério seja cada vez mais resolvido. Talvez não completamente, como a gente conhece bem o Patrick, mas que cada vez mais esse mistério, os objetivos do marco do percurso sejam revelados na crônica pra gente. Até lá!